destaque pro Caio Jorge. Ô, Valuzinho, só uma coisa. Pra mim, você joga contra o seu próprio argumento quando você diz que o técnico tem 30% de responsabilidade em cima disso. Eu não acho que tem, eu acho que ele tem um percentual maior. E depois você diz que coloca na conta do Jardim as boas atuações do Eduardo, do Marquinhos, não disse isso. a utilização desses caras e a recuperação desses caras. A recuperação passa... Então ele tem mais que 30%. Não, tá dentro claro do... que tem, eu acho que... Eu acho que você joga contra o seu argumento. Tá. E quando você diz isso, e assim, eu acho mesmo. E, cara, isso não é demérito do Jardim ou de qualquer atleta. Mas eu acho que assim, a gente tem que olhar nessa situação e pensar a importância e o tamanho que o Jardim tem nessa recuperação do Cruzeiro. Pra mim, você consegue ver que o elenco é bom, porque os treinadores anteriores não conseguiram encaixar. Eu não sei o motivo do Diniz não ter conseguido encaixar. Não sei mesmo, porque eu acho que é um bom treinador. O Seabra, eu acho que talvez ele... Aquela... Eu não vou dizer insubordinação, porque o Pedrinho tá acima dele, mas aquela tentativa de interferência do Pedrinho. O HG acha que não, mas eu acho que aquele Gente, áudio... mas ele, Seabra, disse que não teve. Ah, mas ele não ia jogar contra. Ele não ia jogar contra. Não, meu irmão, ele já agora, fora do clube, ele disse disso, ele sabe não que o mundo dá existiu. voltas. Não, essa mensagem, ele O disse mundo que não dá chegou voltas, até HG. ele. Essa ordem não chegou até ele. O mundo Ele dá voltas. Porra, mas ele disse. Como é que você Mas a pode partir dizer do que ele tá momento que você fala um mentindo? negócio desse, cara, o cara não é mentir. É se proteger, Não, é se ele não blindar, tem nada a é ver se com o Cruzeiro precaver. mais. Ele falou já como técnico do Red Bull Ele Bragantino. não tem hoje, mas pode ter amanhã. Nossa, velho, qualquer coisa vocês trazem esse assunto de volta. Não. Isso não teve influência nenhuma. Eu acho que teve. Nenhuma. Eu acho que teve. Nenhuma. Eu tenho certeza que Antes não. do áudio, aí? durante o áudio, depois do áudio, o Cruzeiro não melhorou, piorou por causa do áudio. E Para aí, com isso. Eu voltando, não, eu acho me que o ajuda Jardim, com um elenco semelhante ao do Diniz, tem pouquíssimas coisas de diferente. As diferenças são o Gamarra e o Wanderson. As diferenças são essas em relação ao elenco do Diniz. A gente viu um Jardim colocando um time em campo que rende muito mais do que o time do Diniz. E assim, por isso que eu acho que tem muito mais do que 30% do dedo do técnico que o HG tanto sente. Já foram 2 vezes que ele sentiu. Não, só pra continuar falando, Breno, antes de você... Não, até porque eu te refutei, irmão. Você tá muito calmo. O William fez uma... Eu acho que assim, eu gostei do jogo do William ontem, principalmente quando ele foi pro lado esquerdo. Quando ele tenta fazer o jogo mais simples, ele rende. E aí, falando ainda de recuperações, né? O Vidalba, muita gente queria colocar o Vidalba no primeiro trem de carga pra Argentina e mandá-lo pra lá. Não, nem especificamente. Não, mas eu tô falando, eu não gostava dele no ano passado. Na torcida, não. Mas você é volúvel. E mesmo no começo desse ano. Tinha muita gente que queria colocá-lo no primeiro trem de carga, não é de pessoas, pra Buenos Aires e mandá-lo. O Vidalba hoje, cara, atuando. Titular. Não, ele é o melhor zagueiro do Cruzeiro jogando. Ele é. Jogando. Mas hoje tá definido que ele é lateral, que ele não é mais lateral esquerdo, né? Ele é zagueiro, né? Eu não existiu queria, a discussão em cima disso. eu não queria tocar no assunto, mas o Valu, pela segunda vez no programa hoje, está sendo jantado. Eu vou falar Tudo bem. de coisas frutíferas, né? Não de coisas que já Ué, estão... mas é uma verdade que dói em você? Não. Você brigou comigo, irmão. Você ficou uma semana sem tratar. Uma semana sem responder o WhatsApp. Porque eu falei que você Foi não você que é não respondeu lateral no WhatsApp ou foi esquerdo. ele? Não, Cara, na semana que eu tô citando ele. Você conhece o modus operandi, então você já tem a resposta. É verdade. Então, assim, o Vidalba tá jogando o que tá jogando, o Kaique, o Kaique tá bem. O Romero, que era um cara que não começou, teve uma oscilação. muita bola. Mas sabe por quê, Thiago? Porque o técnico tem mais de 30% valor. Não, Thiago, esquece. Não, esquece. Thiago, esse é o seu argumento, a sua visão e Para de rir, cara. e tá respeitado. Você tem muita razão. Eu sei. Os espaços raro, mas percorridos eu tenho. pelos jogadores estão menores. Pode fazer uma pergunta? Se eu puder concluir meu raciocínio, Desculpa. sim. Se eu não puder, Calma. eu prefiro que você não me pergunte, por favor. Você pergunte para outro. Então, assim, já jantou e... os espaços estão sendo foi jantar. menos percorridos, são menos espaços a serem percorridos de maneira individual. E ele começa uma recuperação, para mim também, de um Gabigol ali onde o Gabigol pode se dar melhor como segundo atacante, não sendo só aquela referência como muitos queriam, 3 atacantes e o Gabi lá. Eu acho que esse momento do Gabi, ele pode se dar melhor exatamente com o atacante mais perto dele. Eu discutei ontem, você tava mais feliz que você tá hoje, tá? É curioso isso. Eu discutei Curioso. ontem, Você chegou tá? mal. Você dormiu mal, dormiu pouco? Provavelmente. Porque Trabalha até 12, meio-dia. Ficou rouco vai também. dormir Eu fico 2h40 rouco. da manhã, então assim... Mas eu discutei ontem, você tava mais feliz do que você tá hoje, tá?
Tava mais o empolgado. calor do Por que estádio. você ficou rouco, irmão? Você gritou Gritei muito? bastante no primeiro gol do O que do você Ca- gritou? do Caio. Não é impublicável, né? Senão assim vai entrar aqui pela aquela... Chega a assim, vai Na fazer hora do igual- jogo eu não escutei. Eu não consigo prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Mas na hora do pós-jogo eu tava te escutando. Você tava muito mais legal do que você tá aqui agora. mas é O problema é a gente? É Não, claro que é- irmão, que aqui ele sabia, depois de tudo que aconteceu, que vem acontecendo, ele sabia que ele seria jantado. Não, e Os aqui... argumentos dele foram caindo, né, Bruno? Né, Breno? Caindo um por um. As teses do Valu foram Mas sendo aqui, derrubadas. vocês são espertos, né? Vocês cutucam ele aí, porque vocês estão do lado daí da mesa, né? Quem tá do lado de cá, quem pode tomar uma aqui sou eu. Não, Mas não, fique quietinho. não, Não ele que você é- não mereça. Não, Uma cotovelada Ele é de contrário à acordo, assim, violência. né? Mas ele sabia que ele seria O jantado. homem faz hoje, como tem sido. Krav Maga, não é isso? Não, Muay Krav Thai. Maga. Muay Thai, Muay você tá Thai. doido. Presta atenção dos caras. Aqui, mas eu acho que ontem ficou bem claro, né? Que o Léo Jardim tem o time todo na mão dele, né? Eu acho que ontem ficou nítido. Ficou nítido que o Cruzeiro é muito mais hoje um conjunto do que o individual. Né? E aí, quando você fala que o time tá mais forte, eu entendo como valor. Eu acho que tá mais forte emocionalmente, psicologicamente, mas se a gente entender, eu acho que o Cruzeiro ainda, nessa janela, poderia ainda fazer algumas situações de ir ao mercado, buscar alguns jogadores. E é uma construção, Breno. Eu não acho, se perguntarem pra mim hoje, você acha o Cruzeiro confiável? Eu não acho. Mas só um ponto, o fato de eu achar que o elenco é forte não Você quer sempre achou. dizer que ele não tenha carências. você ele sempre- tem carências. Você sempre mas- achou. Mas ele tem carências. Eu ainda mas- acho o elenco forte. mas Porque, pô, o- você olha, por exemplo, na zaga. Desculpa te interromper, velho. Eu tô falando Você pra tá cacete. interrompendo todo mundo hoje. Você chegou no 120, Não, não 220, interrompi o Valu nenhuma ligado? vez. Tá não. Não, Valu não. Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. Você tem aí. Ó, Fabrício Bruno e Vidalba, o time titular. Você ainda tem o Jonathan Jesus, que eu acho útil. O foda é que o João Marcelo. Ih, falei palavrão. O Não, isso não é complicado palavrão. é que o João Marcelo só volta no fim do ano. Então eu acho que o Cruzeiro precisa de mais um zagueiro. O Cruzeiro precisa de mais um Vai volante buscar. Vai buscar também. pela necessidade, porque eu acho que o Wallace Lateral esquerdo. não performa. Precisa de um reserva pro Kaique, não? Tem um reserva pro Kaique. Cara, hoje o reserva... É o Vidalba. Tem, É o Vidalba aí. mas tem o Marquinhos, que ele já utilizou ali também. Ah, não, mas tem que buscar um reserva do Kaique. Não, só Aí pra, é improvisação. tem o Cauã Prats. A gente não sabe se ele pode desenvolver o Cauã. E o Cauã Batistella, não vai ter oportunidade, não? O Batistella ainda não subiu. É um clamor. Não, hoje que sim, existe. mas joga pra cacete. Tem 250 participações em gol É. em 3 jogos. Tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Eu acho que o Jardim, Uma pra mim, participaçãozinha. eu acho que o Jardim, pra mim, tem promovido. Ontem o Cauã Prats, lateral esquerdo, já ficou no banco de reservas. Tem muito potencial. Eu acho que vai entrar em algum momento. Mas o Jardim achou por bem ali no jogo que era importante. Depois, acho que todo mundo percebeu Falta que o que pra você? aos 34. Cara, não. No elenco, É. o Cruzeiro Não é precisa. muito, hein? Acho que 4, 5 jogadores você mata Peraí, esse você vai elenco. deixar eu falar ou você quer que eu fale de Você acordo falou com que o você não respeito? interrompe, cara. Não, é só uma demais. pergunta. Você pergunta e Sem- responde, meu irmão. Não, é porque... É um diálogo. Ah, então tá, tudo Desculpa. bem. Não precisa se desculpar. Eu acho que o Cruzeiro precisa de 2 volantes. Acho que o Cruzeiro precisa de 2 pontas. Mas 2 primeiros ou um primeiro e um segundo? Então, acho que o Cruzeiro precisa de um primeiro muito bom e que Concordamos. consiga jogar e físico. De um segundo mais físico do que o Lucas Silva e do que o Eduardo, por exemplo, mas que tenha Eu característica. não traria segundo. E acho que precisa de de 2 pontas assim, extremamente desequilibrantes. Não, eu acho que não. Por incrível que Você pareça. manteria o Gamarra? Não, o Gamarra é uma situação de contrato, né? Eu acho que ele pode Eu desenvolver. traria um zagueiro, como vai trazer Eu o acho que ele Cruzeiro. pode desenvolver o Bruno Alves e pode desenvolver o Janderson também. Eu acho que o Jardim vai deixar alguma lacuna aberta pra trazer Lateral esquerdo, não? Cara, não. Juro? Juro. Eu pensaria... Zagueiro lateral, 2 volantes É e porque eu um tô ponta. dando prioridade, Thiago. Eu tô imaginando que o Cruzeiro não vá com tanta sede ao mercado no meio do ano. Mas Então- vai. então, mas você acha que vai, 4 sabe ou por 5 quê? jogadores Nós é temos que suficiente? considerar 4 ou 5, o Pô, valor. você não acha que isso mostra que o elenco é bom? Cara, eu acho que... Tem lacunas. Ninguém tá dizendo que não tem. Mas Não. você não acha que mostra que o elenco é bom? Não, bom é. Eu não acho que é ótimo, excelente. Não, eu me iludi com o elenco tudo achando bem. que era Não, excelente. Claro que é bom. E sim, Mas- mesmo que não mas o tivesse elenco é bom. mesmo que não tivesse essa mudança de produtividade do Jardim, eu ia continuar falando. Não tem como falar, é ruim? Não é. Mediano? Não é, gente. Pelo amor de Deus. A gente tem que ser razoável. Mediano é o elenco do Vitória, do Mirassol. Do Atlético. Sabe o que fazia? Sabe o que discordo de você. sabe o que fazia? Não, o elenco do Atlético, o time titular é bom, o elenco é limitado. Mediano. O elenco é mediano. Mediano, tô com você. O do Cruzeiro é bom. Mas o problema O é elenco é isso. bom. Agora, se o Jardim continuar conseguindo o que ele tá fazendo, puxando peças que, cara, subrendimento e ele tá fazendo render. E é muito legal Nossa, ouvir o Eduardo ontem. Cara, e você viu, Esse é o ponto. e você ouviu o que o Eduardo falou? Aquele é o Não, espírito ele que demorou o muito. Jardim precisa. Ele demorou, valorizou o passe. que ele ontem, falou? né? Não vi. Cara, ele falou, resumindo, né?
que não importa, ele falou pro Jardim que se sente melhor jogando como segundo volante, mas não quer dizer que sempre ele vai conseguir estar ali. Acho que o Jardim vai querer, depois de ontem, sempre utilizá-lo como um segundo volante. Ele falou que não importa se são 10, 15 minutos que o técnico vai utilizar. Ele quer ajudar o time, ele quer ajudar o Cruzeiro. Cara, o Cruzeiro, o Jardim, ele tá conseguindo formar, parece inacreditável, mas o torcedor do Cruzeiro vê um pensamento de unidade, e não só nos microfones. O torcedor do Cruzeiro cansou de ouvir sonoro, jogador, trabalhar mais. Não, tá vendo muito, os caras diminuíram a fala na zona mista, as falas estão menores, mas o campo, o Cruzeiro é muito, cara, o Cruzeiro foi muito organizado ontem, não tem nada a ver com aquele, você não fala que é o mesmo técnico, por exemplo, do time contra o Mushuki Runa, mas isso, cara, é onde eu coloco 30% do técnico. Se os jogadores não comprarem, é impossível levar pro campo, velho, não adianta. Eu tô meio eufórico hoje, depois da vitória de ontem. Normal. Fazer a mesma coisa que quando perder, você vai chegar aqui e falar fora Jardim. Mas eu sou assim. Vocês dois, o Valu 4 jogadores, 2 volantes, 2 pontas. O que vocês trariam? Na verdade, a gente precisa considerar que o Cruzeiro vai tirar do elenco pelo menos uns 5 jogadores. O Alexandre Matos tem a responsabilidade de tirar. O Dudu tá nessa linha? Bom, considerando o Dudu, eu acho que o Wallace não fica no Cruzeiro. É achismo, tá? Vão tentar arrumar um lugar pro Wallace. O Lautaro é um jogador que eu acredito que não deve ficar no Cruzeiro. O Gamarra é um jogador que não fica no Cruzeiro. Quer dizer, não deve ficar, né, gente? Eu tô considerando não deve, tá? Porque tá nas mãos do diretor do futebol. E a sua opinião nesse caso, né? Opinião, mas com base num pouquinho em informação, assim. Esses jogadores que vieram meio que sem explicação, de um negócio sem critério, mas mais pela cabeça do diretor, esses jogadores não ficarão. A não ser que daqui a pouco o Wallace entre em campo e responda maravilhosamente bem. Pra mim não vai acontecer. É porque num time encaixado, né, Galante? Pode ser que ele responda. Agora, o Cruzeiro deve tirar pelo menos 5 jogadores e eu acredito que na janela do meio do ano o Cruzeiro vai trazer pelo menos mais 5. Matheus Pereira fica? Mas quais posições? O Matheus Pereira é uma incógnita. Depende ele dele, disse né? que queria sair, né? Depende mais dele do que do Cruzeiro. Mas eu acredito que se pintar proposta, o Cruzeiro não segura. Eu acho que ele vai não embora. Mas me diga aqui, então você traria 5. Quais posições você acha que zagueiro, precisaria? lateral esquerdo, um volante. E 2 pontas. Aliás, um primeiro, um segundo e um ponta. Um ponta só. Eu trocaria, eu faria quase igual a você. 5 jogadores, tirando 5, chegando 5. Eu tiraria um segundo volante pra colocar 2 pontas. Eu também. Eu traria lateral esquerdo, zagueiro, um volante. Você tem a volta do Matheus Henrique, né? Exato. Um zagueiro, lateral esquerdo, um volante e 2 pontos. Imagina o Matheus Henrique disponível e o Dineno voando fisicamente. É isso aí, cara. Aliás, então agora o Dineno ontem, que não é a dele, mas entrou dando muito combate ali à frente quando entrou. E o Jardim, ele abusou ontem de mostrar que tá realmente colocando esse time nas mãos, né? Ele coloca o Cruzeiro em algum momento para marcar a saída com o Gabi e com o Caio Jorge. Quando o Matheus Pereira entra, ele faz um 4-2-3-1. O Marquinhos começa jogando pela esquerda, termina o jogo pela direita, mas não é algo assim empírico que você vê e fala... Estudado? Não, e organizado. Organizado. É impressionante agora, a organização do Cruzeiro. Você pega a formação do Cruzeiro no primeiro tempo, quando o Cruzeiro tava... sabe quando o Léo Jardim foi contratado, que a gente falava aqui, aliás, a gente falava lá na televisão, de que seria um time muito direto, né? Muito rápido para chegar rápido ao gol do adversário. O primeiro tempo do Cruzeiro ontem foi muito a cara do Jardim, e com aquela formação do primeiro tempo, cara, o Cruzeiro tinha no banco Fagner, tô falando dos jogadores principais, tá? O próprio Wallace, que não tá bem, mas é o Wallace, Lucas Silva, Rodriguinho, Matheus Pereira, Bolassi, Wanderson e Dineno. Então você tem no meio campo aqui peças que mudam o jogo. O Cruzeiro entrou em campo com Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidal e Kaique, Lucas Romero, Eduardo Christian, Marquinhos, Caio Jorge e Gabi. Então, com esse time abriu 2-0. Aí com 2-0, ele olha pro banco e vê essas opções aqui, se ele precisa segurar. Aí ele mete o Fagner na direita. Se ele precisa mudar a característica. Vamos imaginar que por um motivo ele perdeu, o Caio Jorge cansou. Ele sobe o Gabi, mete o Matheus Pereira. Sabe? Então, quer dizer, tem muitas opções, cara. Mas isso tudo é porque ele faz uma coisa que o Cuca precisa fazer no Atlético.